Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 1º de junho de 2023, fazendo aqui a verificação do quórum e pedindo aos colegas que confirmem a presença no sistema. O sistema que nós vamos acompanhar aqui pelo EPAT é o de processos em pauta, é isso mesmo, né? Não, é o botão do voto eletrônico. Posso, Aí vou a ele já, então? pode ir lá, aí vai ter um botãozinho para confirmar a presença. Confirmado aqui. Obrigado. Todos Obrigado. confirmaram? Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara, o Dr. Jandir Daleluca, Dr. Vinícius Valentim e o Dr. Alexandre Salustiano Lira. De antemão, agradeço aos colegas que confirmam a presença, né, que prestigiam essa Câmara. Muito obrigado. Também em sessão a doutora Aline de Toledo, pela representação fiscal. Informo que essa sessão ela é gravada, né? E após seu término, ela será disponibilizada no canal do TIT no YouTube. Peço a gentileza dos colegas deixar os microfones desligados para evitar ruídos, só acionando quando forem falar. Como hoje não há pedidos de sustentação oral, a gente vai seguir pela ordem da pauta, iniciando pelo auto de infração 445.184, Metrópole Comércio, Importação e Exportação de Artefatos Plásticos Eireli, relatoria do Dr. Jandir. Peço aos colegas que cliquem nesse auto de infração e, Dr. Jandir, fica à vontade. Pois não, doutor Ítalo, bom dia a todos. Doutor Ítalo, eu só peço que libere aqui o sistema, que eu vou fazer umas pequenas correções de erros de português, de digitação, na verdade, que eu tinha cometido no voto original, eu já corrijo e já libero. Perfeito, acho que já está liberado agora. Assim, obrigado. Só um instante, por gentileza. Perfeito. Me desculpem a ignorância, que eu pedindo ajuda a vocês. Abri o processo, agora eu tenho acesso ao processo, ainda não por enquanto, né? Não precisamos, só aguardar a tela inicial aqui do É, processo já aberto. então, você consegue, aí a tela de votação, você consegue ter acesso ao voto do Dr. Jandir. Ele aparece logo abaixo do quadradinho da definição de recurso ordinário, aparece lá votos e vistas. Aí tem o nome do relator, Jandir José Daliluca. Se você clicar nesse nome, você tem acesso ao voto. Tem acesso ao processo e Não, despacho não, do processo na tela do voto eletrônico, não é isso?
Então, na tela do voto eletrônico, o doutor Alexandre, o senhor clicou no número do auto de infração? Sim, aí me abriu o auto, subprocesso, julgamento do processo, sexta Câmara, nome do autuado, Danilo. Aí fala em sustentação oral prevista para hoje ainda. Não é isso? Metrópole, comércio, importação e exportação. Isso. Aí embaixo desse quadro, tipo de recurso recorrente, tem dois Isso. botões. Acesso ao processo e despachos. Isso. Esse acesso ao processo, ele vai te dar acesso ao auto de infração caso o doutor queira conferir alguma peça específica. Mas abaixo desses dois botões, tem lá votos e vistas. Sim. E tem o nome do relator, Jandir. Ok. Se o senhor clicar em cima aí do nome, clicar mesmo, vai te dar acesso ao voto. Que é o que o doutor Jandir Jandir tá alterando agora. Está editando, isso. Mas, em essência, esse é o voto. O doutor Jandir só vai alterar algumas questões de redação. Esse é o voto dele, que, inclusive, vai fazer a leitura em breve. E, depois disso, a gente inicia aí os debates com base nesse voto aí que a gente vai acompanhar. Perfeito. Obrigado. Aí, caso o doutor queira conferir alguma peça em específico, alguma coisa do recurso, alguma coisa da defesa, alguma coisa da decisão de primeira instância, aí sim tem que clicar naquele botão acesso ao processo, em que você vai ter acesso às peças desse auto de infração específico. Ok. Obrigado. Só um segundinho que eu já estou concluindo, por gentileza. Perfeito. Pois não, doutor Ítalo, já concluí. Eu vou passar, então, a leitura da acusação e vou direto ao voto, uma vez que as questões abordadas no curso do processo eu já abordo diretamente no discorrer do voto. A acusação é de crédito indevido de ICMS nos meses de junho a novembro de 2020, decorrente da escrituração de notas fiscais relativas à entrada de mercadorias do estabelecimento, tendo em vista que tais documentos não atendem às condições previstas no item 3, parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados ou juntadas. As notas fiscais aqui consideradas, supostamente emitidas por Trípoli, Indústria e Comércio de Plásticos, Eireli, foram declaradas inidoras no processo aqui mencionado, em razão de ter sido constatada a simulação de existência do estabelecimento por meio de procedimento administrativo de constatação de nulidade de inscrição, nos termos da portaria CAT 95 de 2006. Eu vou direto ao voto e, se for necessário, nós retornamos ao relatório para esclarecer qualquer questão que seja necessária. Bom, inicialmente, a partir do item 6 do voto, eu trato da preliminar de nulidade da decisão recorrida. Cumpre inicialmente afastar a arguição de nulidade da decisão recorrida, deduzida pela recorrente sob o argumento de que não teriam sido analisadas devidamente as provas produzidas nos autos. Segundo a recorrente, a decisão reconhece por diversas vezes a ocorrência das operações originárias dos créditos, mas se contradiz ao dizer que os elementos apresentados não teriam, ou melhor dizendo, não seriam suficientes para comprovar a efetividade da operação. Desse modo, a decisão teria incorrido em contradição ao reconhecer o recebimento das mercadorias, o registro de todas as obrigações acessórias e, ainda assim, atestar o quanto disposto pelo fiscal, no sentido de que tais documentos não seriam suficientes para comprovar as operações e o consequente direito ao crédito. Pois bem, a capitulação da infração tem por fundamento disposto na linha C
do inciso 2º do artigo 85 da Lei 6374 de 89, que é o que eu transcrevo. Como se depende da leitura do edital do dispositivo legal, a infração em questão independe de, abre aspas, ter havido ou não a correspondente entrada de mercadoria no estabelecimento ou aquisição de sua propriedade, fecha aspas. Vale dizer, o fato de as mercadorias terem ingressado no estabelecimento destinatário é irrelevante para que o crédito possa ser admitido. É imperioso para esse desiderato que o efetivo remetente das mercadorias seja aquele declinado dos documentos fiscais, confirmando a efetividade da operação consistente na compra e venda de mercadorias nos mesmos moldes constantes da respectiva nota fiscal. Portanto, a decisão recorrida não incidiu em contrariedade ao, mesmo reconhecendo o recebimento das mercadorias, ter entendido que os documentos fiscais que deram suporte à operação eram inábeis, uma vez que não reuniram os requisitos legais necessários para validar o direito ao crédito. Bom, com isso eu afasto a matéria preliminar, né? E passo então ao exame do mérito a partir do item 12. Cuida a espécie de acusação fiscal relativa a crédito indevido ICMS decorrente da escrituração das diversas notas fiscais eletrônicas relacionadas no demonstrativo de folha 19, nos meses de junho a novembro de 2020, de emissão atribuída à Trípoli Indústria e Comércio de Plásticos Eireli. A empresa emitente teve sua inscrição estadual enquadrada como nula, conforme o PCN, né, de folha 1330, em virtude da simulação de existência de estabelecimento da empresa nos termos da decisão da RT 16, publicada em 25 de maio de 2021, sendo considerados inidôneos documentos fiscais com emissão a partir de 16 de abril de 2020. A partir disso, a autuada foi notificada a informar e comprovar detalhes das operações de compra, inclusive os meios de pagamento utilizados, pedidos que geraram as aquisições e dados de transporte. E, como a documentação apresentada não atendeu plenamente os requisitos elencados no item 4 do Ofício Circular DEAT 24/2013, foi afinal lavrado auto de infração em apreço. Tendo sido proferida pela DTJ a decisão que apreciou a impugnação oportunamente oferecida e manteve integralmente a acusação, a autuada interpôs recurso voluntário, via do qual insiste nas várias alegações já apresentadas por ocasião de sua defesa, principalmente quanto ao fato de que todos os elementos caracterizadores da boa-fé se encontrariam presentes na espécie. Para maior compreensão dos motivos que ensejaram a lavratura do presente auto de infração, são suficientemente elucidativos os seguintes excertos do relatório circunstanciado de folhas 8. Aqui eu vou pedir Vênia para não ler esses trechos, porque eu abordo essas considerações mais adiante. Então, indo a partir do 17, ou prosseguindo a partir do 17 do voto. Inicialmente, importa ressaltar que se está exigindo da recorrente o crédito por ela tomado com base em documento inábil, ou seja, não se trata de responsabilizá-la por ato de terceiro, mas sim por ato próprio, por ter escriturado o crédito em desacordo com o disposto no artigo 59, parágrafo 1º, item 3, combinado com o artigo 101 do RICMS. E aqui eu transcrevo. Diante desse cenário, caberia à recorrente o ônus de provar a efetividade das operações por ela realizadas. Como se sabe, a possibilidade de o contribuinte adquirente de boa-fé acreditar do imposto lançado em documento fiscal considerado inidôneo depende da presença cumulativa de alguns pressupostos, tal como já sedimentado pela Câmara Superior de Sudalício, em sessão monotemática realizada em maio de 2012, ao julgar os processos aqui mencionados, entre outros, a ocasião em que decidiu consagrar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal de Justiça no recurso especial 11.48.444 de Minas Gerais, que veio servir de precedente para a posterior edição da súmula 509, segundo a qual é legítimo o aproveitamento do crédito do ICMS, mesmo que destacado em documento declarado inidôneo, condicionado, porém, à observância concomitante dos seguintes requisitos. Então, primeiro, publicidade da declaração de idoneidade posterior à celebração do negócio jurídico. 2, comprovação de que o adquirente adotou a cautela de verificação da regularidade fiscal do fornecedor, a qual reputo não aplicável aos casos de emissão de nota fiscal eletrônica, que pressupõe regularidade cadastral. 3, demonstração da efetiva ocorrência da operação, negociação comercial, pedidos, transporte, etc. E 4, prova dos pagamentos relativos às operações praticadas. Assim, proceder-se-á a avaliação da boa-fé nos casos em que o documento fiscal for, por qualquer razão, considerado inábil. Nessas situações, constatando-se a presença dos requisitos eleitos pela jurisprudência como indicadores da boa-fé, será admitido o direito ao crédito respectivo. Ponto que merece especial destaque refere-se à demonstração de que o adquirente adotou as cautelas de verificação da regularidade do fornecedor. A prova de tais providências sempre foi considerada essencial pela jurisprudência da Corte, principalmente em relação à preocupação do contribuinte em investigar a situação do fornecedor no Sintegra, a fim de saber se o mesmo se encontrava regularmente cadastrado ao tempo das operações. Contudo, após a implementação da nota fiscal eletrônica, tenho que tal diligência, consistente em acessar o sistema fazendário pela internet para consultar o Sintegra, ficou totalmente obsoleta e desnecessária.
Realmente, no âmbito do Estado de São Paulo, o tema é regulado pela Portaria CAT 162/2008, que em seus artigos 12 e 13 traz as seguintes regras. Aqui eu transcrevo, então eu vou poupar os senhores da leitura. Bem se vê, pois, que a nota fiscal eletrônica não será admitida caso o fornecedor apresente qualquer irregularidade cadastral. Seria, portanto, absolutamente despropositado pretender que o adquirente viesse a fazer uma consulta ao Sintegra para obter a mesma informação que ele já dispõe com a simples emissão da nota fiscal eletrônica. Ressalte-se que tanto a informação positiva constante do Sintegra como a emissão da nota fiscal eletrônica não atestam a existência do estabelecimento, a ocorrência da operação e muito menos a idoneidade do documento fiscal, mas permitem conhecer que o fornecedor se encontra devidamente cadastrado e habilitado perante os órgãos fazendários. Consequentemente, a consulta ao Sintegra deixou de ser elemento essencial na demonstração da boa-fé do adquirente nos casos de emissão de nota fiscal eletrônica. No mais, o exame dos autos permite concluir que a recorrente não se desincumbiu de demonstrar satisfatoriamente a ocorrência das operações. Nesse quesito, é importante ter em mira que a comprovação da ocorrência das operações tem por alvo a demonstração de que a compra e venda foi efetivamente efetuada entre os estabelecimentos declinados do documento fiscal, ou seja, que tanto o vendedor como o adquirente são aqueles lá descritos. Por essa razão, a prova deve indicar que houve pagamento mediante transferência de recursos entre as partes e que a prévia negociação e o transporte ocorreram dentro da lógica da operação. Compulsando-se os autos, verifica-se que, em relação aos pagamentos, assim se pronunciou a adição recorrida. Aqui eu peço Vênia para ler, que são 2 trechos pequenos. Então, no item 42 da decisão recorrida, diz o seguinte: em relação aos documentos apresentados pelo autuado para demonstrar o pagamento das operações, vale mencionar que os mesmos não são suficientes para evidenciar sua boa-fé, uma vez que apenas materializariam a realização das operações financeiras que poderiam não decorrer das operações comerciais em tela, haja vista que a transferência de numerário não comprova a inexistência de conluio entre o suposto fornecedor e o adquirente das mercadorias. Assim, tais documentos são insuficientes para tornar regular uma comprovada simulação de operações comerciais, tampouco para demonstrar a boa-fé do adquirente. Nesse sentido, cumpre mencionar que, após apurar a simulação da existência da trípole, o fisco declarou a inidoneidade de todos os documentos fiscais a ela atribuídos a partir de 16 de abril de 2020, conforme informa a autoridade fiscal em seu relatório circunstanciado. Por conseguinte, concluiu-se que, obviamente, as operações bancárias também eram simuladas. Ressalte-se que os referidos pagamentos poderiam ser compensados de alguma forma, ou seja, por meio da devolução da própria quantia paga em espécie ou da transferência a terceiro, por conta e ordem do pagador. Além do mais, existem várias possibilidades de posterior devolução ou compensação, o que impossibilita a conclusão da existência de suposta boa-fé do autuado. Bom, essa é a transcrição dos itens da decisão recorrida. Eu passo agora a continuar na leitura do voto a partir do item 31. Ora, data máxima vênia é manifesta a inconsistência do fundamento dotado pela respeitável decisão de primeira instância, contrária à jurisprudência mansa e pacífica desse tribunal, quanto à consideração do pagamento como um dos elementos de avaliação da demonstração das operações e como corolário lógico-jurídico da boa-fé do adquirente, nos termos da súmula 509 da CJ. Repudiar que, abre aspas, a transferência de numerário não comprova a inexistência de conluio entre o suposto fornecedor e o adquirente das mercadorias, fecha aspas, significa impor ao contribuinte ônus de prova negativa de que não teria agido em conluio, o que soa iníquo e kafkiano, além de configurar o que a doutrina convencionou chamar de prova diabólica. E aqui, a seguir, eu faço uma citação doutrinária, que vai constar do voto, mas eu também acho desnecessária a leitura nesse momento. Então, prosseguindo no item 33. Do mesmo modo, afirmar que a declaração de inidoneidade automaticamente implica na conclusão de que, abre aspas, obviamente, suas operações bancárias também eram simuladas, fecha aspas, significa atribuir uma presunção juris et de jure, isto é, que não admite prova em contrário, amiga de qualquer previsão legal e onde a jurisprudência, como visto anteriormente, admite a prova em sentido contrário, que é a presunção juris tanto. Em remate, considerar que, abre aspas, os referidos pagamentos poderiam ser compensados de alguma forma, ou seja, por meio da devolução da própria quantia paga em espécie, ou da transferência a terceiro por conta e ordem do pagador, fecha aspas, e que, abre aspas, além do mais, existem várias possibilidades da posterior devolução ou compensação, o que impossibilita a conclusão da existência da suposta boa-fé do autuado, fecha aspas, obviamente consubstanciam conjecturas feitas sem base em qualquer prova e que sequer fazem parte do libelo acusatório, inserido-se no campo das suposições e, portanto, incondizentes com o disposto no artigo 142 do CTN, que aqui eu menciono o enunciado desse artigo. Já a douta representação fiscal, a seu turno, assim se manifestou nas contrarrazões de folhas 24 e 23. Eu vou ler só um trechinho, que é o seguinte, ele fala o seguinte: quanto aos pagamentos, eles não estão comprovados pelas razões a seguir expostas.
Em resposta à notificação, afirma ter efetuado os pagamentos via TED e boletos, e compulsando os autos, verifica existir mesmo documentos referentes às transferências bancárias, como, por exemplo, se vê as folhas 132, 134 e 203. Entretanto, a modalidade TED, transferência eletrônica disponível, consiste em depósito em dinheiro, os quais têm sido afastados pelo TIT como prova de pagamento. E aqui eu encerro a transcrição do trecho das contra as razões da repressão fiscal. Eu prosseguindo a partir de 36. Sucede, todavia, que a TED, isto é, a transferência eletrônica disponível, como o próprio nome indica, não consiste em depósito em dinheiro, mas sim transferência entre duas contas pelo sistema bancário, como se constata nos próprios exemplos mencionados pela própria doutora repressão fiscal, as folhas 192, 134 e 203. Por fim, destaque-se que o relatório circunstanciado aduz que, abre aspas, a agência do Banco Santander, onde a Trípoli possui conta, fica no município de Osasco, sendo que a Trípoli estava cadastrada em Jundiaí. Ressalta-se ainda que a Trípoli matriz está estabelecida em Santana do Parnaíba, município próximo a Osasco. Fecha aspas, depois eu volto aqui. Abre aspas, verificamos que os comprovantes de pagamento apresentados e notamos que o contribuinte, em um dos pagamentos, juntou os pagamentos da Trípoli matriz e filial. Fecha aspas. Ora, o fato da cobrança e pagamento serem feitos por meio de conta corrente mantida por outro estabelecimento do mesmo titular é absolutamente regular, sendo comumente utilizada a centralização dessa e de outras atividades administrativas como modelo de gestão empresarial. Desse modo, não tendo sido indicados quaisquer vícios consistentes aos pagamentos, não há como se considerá-los na avaliação da boa-fé da recorrente. Já que no que tange à negociação, a dúvida recorrente que anexou cópias de e-mails que comprovariam as tratativas comerciais entre ela e a empresa fornecedora. Nessa rubrica, o relatório circunstanciado informa que, abre aspas, confrontando os pedidos realizados pela Metrópole com as notas fiscais emitidas pela Trípoli, verificamos que, entre o envio do pedido e a emissão nota fiscal, o tempo decorrido era muito curto, sendo em alguns casos menor do que 10 minutos. Situações mais relevantes foram destacadas no arquivo aqui mencionado. Fecha aspas. Por sua vez, a doutora repressão fiscal alerta que, abre aspas, pedidos de compra, como o de folha 187, também não comprovam a efetividade das operações, pois foi firmado pela própria autuada por mensagem eletrônica sem interveniência do suposto fornecedor. Fecha aspas. Compulsões dos autos, verifica-se que os pedidos encartados pela recorrente, as folhas aqui mencionadas, e são várias, realmente consistem em e-mails emitidos unilateralmente pela recorrente, sem a comprovação de que tenham sido aceitos ou ao mesmo recebidos pelo fornecedor declarado. Todavia, tem-se como exceção o pedido de folha 331, respondido pela fornecedora, o que faz supor a existência do endereço de e-mail em questão. Por derradeiro, no que concerne ao transporte, o relatório circunstanciado informa que, abre aspas, verificamos ainda que das 87 notas fiscais emitidas pela Trípoli, em 78 casos, o contribuinte não conseguiu comprovar o transporte. Fecha aspas. A recorrente, nesse ponto, questiona a razão da manutenção da glosa em relação à íntegra das aquisições, uma vez que a douta autoridade afirma que, em apenas parte delas, não teria sido comprovado o transporte, bem como alega que, em se tratando de transporte realizado sob responsabilidade do fornecedor, não caberia a ela controlar quais rotas foram utilizadas pela empresa de transporte, inclusive eventuais rotas alternativas. Podem ter sido utilizadas, não necessariamente passam por pedágio. No entanto, ainda que de fato algumas notas fiscais registrem que o frete ocorreu por conta da emissora, o exame dos autos indica que boa parte dos documentos fiscais informa que o transporte era da responsabilidade do destinatário. Folhas 33, 17, 68, Código 1. Fato incompatível com o alegado desconhecimento da inexistência do estabelecimento fornecedor. Com efeito, na medida que o transporte for realizado pela recorrente ou sob sua responsabilidade, e sabendo-se que o estabelecimento remetente foi declarado inidôneo em virtude da simulação da sua existência, é evidente que as mercadorias não foram retiradas no local declarado nos documentos fiscais, fato conhecido pelo destinatário retirante, no caso da própria recorrente, ou por terceirizado agindo em seu nome. Nesse passo, é importante destacar que a diligência realizada no interior do estabelecimento da empresa fornecedora em 4 de novembro de 2020, no âmbito do PCN, apurou, abre aspas, a existência de um galpão sem qualquer máquina no interior. Havia mercadorias estocadas como PP, PEAD, resina e polipropileno, porém em uma quantidade que não justificava os valores constantes das notas fiscais, como mostrado em fotos anexas no fim do relatório. Fecha aspas. De outra parte, verifica-se no demonstrativo de folhas 19 e 20 e as folhas 107 e 108 a essência de notas fiscais emitidas pela empresa fornecedora após essa data, ou seja, após 4 de novembro de 2020. Mais precisamente, em 12 de novembro de 2020, também com o transporte por conta da recorrente destinatária, o que confirma a ciência desta última quanto à impossibilidade da retirada das mercadorias ter ocorrido naquele local. Portanto, é inevitável concluir
que a recorrente tinha ciência de que as informações constantes dos documentos fiscais não correspondiam à realidade, inserido no disposto do inciso 3º do artigo 184 RICMES, que aqui eu transcrevo. Conseguintemente, ainda que tenha havido prova a respeito dos pagamentos e que, por se tratar da emissão de nota fiscal eletrônica, não era necessária a pesquisa da situação cadastral do emitente, não se pode considerar a recorrente como adquirente de boa-fé, diante da precariedade da prova das tratativas comerciais e, principalmente, pelo fato da responsabilidade pelo transporte indicar o seu conhecimento da inutilidade do fornecedor. Destaque-se que o reconhecimento da inutilidade é realizado por ato de natureza meramente declaratória, que afirma a existência ou não, de fato, do direito de certa e determinada situação, conforme o entendimento majoritário desse tribunal. Como corolário, a nulidade da documentação sempre existiu e só chegou ao conhecimento do fisco ulteriormente, não podendo gerar efeitos jurídicos equivalentes à documentação válida, motivo pelo qual não há o que se falar de retroatividade. A existência de inscrição estadual não pode ser considerada por si só como elemento suficiente a validar as operações, a teor do que dispõe o artigo 26 do RICMES, que aqui eu transcrevo. Por essas mesmas razões, a regularidade da empresa fornecedora, junto ao Sintegra, no CNPJ e em outros sistemas registrais, não milita a favor da regularidade das operações. A atividade da fiscalização, que se insere no poder e dever da administração tributária, que compete privativamente aos agentes fiscais de rendas, nos termos do parágrafo 1º do artigo 72 da Lei 6374 de 89, não se confunde com a obrigação do contribuinte adquirente de, entre outros aspectos, certificar-se que o fornecedor se encontra em atividade no local indicado, tal como prescreve o item 4º do parágrafo 1º do artigo 36 do mesmo diploma legal. Acrescente-se que, em relação ao princípio constitucional da não acumulatividade, somente haverá direito ao crédito para o contribuinte adquirente se o imposto for efetivamente cobrado em prazo anterior, o que não ocorre nos casos de acreditamento devido decorrente de documentação reputada inidônea por ter sido a inscrição no fornecedor emitente declarada nula por inexistência do estabelecimento. Outro sim rememora-se com o artigo 136 do CTN, trata-se de comando geral, segundo o qual a intenção é relevante para a responsabilização do agente. Então, pouco importa enveredar no exame de sua participação nos eventos atribuídos ao remetente, uma vez que a acusação se baseia na sua responsabilidade objetiva, expressiva e solidária, conforme lhe atribui a legislação, que independe daquela circunstância. Nesse panorama, não há como prover o recurso no ponto combatido. Bom, com isso, encerro essa parte do mérito e passo à questão acessória da multa dos juros. A partir de 59. A cobrança da multa dos juros observou a legislação em vigência, válida e eficaz, sendo que a apreciação das questões de índole constitucional abordadas pela recorrente escapa da competência dessa Corte Administrativa, nos termos do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, razão pela qual o pedido não reúne condições de prosperar. Adite-se que tanto o imposto como a multa relativa aos fatos geradores em questão, ocorridos nos meses de junho a novembro de 2020, como é o caso dos autos, já estão submetidos aos juros calculados segundo os coeficientes da taxa Selic. Isso porque o artigo 96 da Lei 6.374/89 foi alterado pela Lei 17.497 de 2017, com vigência a partir de novembro de 2017, amoldando a cobrança dos juros exigidos pela Fazenda de São Paulo aos patamares definidos pela União. Também o pedido de relevação da multa, relevação ou redução da multa, não merece acolhimento, uma vez que não se encontram preenchidos os requisitos eleitos pelo artigo 427-A do RICMES como necessários para tal desiderato. E aqui eu transcrevo. De fato, o cancelamento ou a redução da multa exige cumulativamente que a infração tenha sido praticada sem dolo, fraude ou simulação e não implique falta de pagamento do imposto, o que não é o caso da acusação de creditamento indevido, que evidentemente teve por resultado a falta de recolhimento do ICMS. Start, não há como acolher a pretensão de relevação e redução da multa. Diante disposto, conheço parcialmente o recurso ordinário, mas nego o provimento, mantendo incógnita a decisão recorrida, ficando preteridos os demais argumentos apresentados pelas partes, por serem incompatíveis com os fundamentos aqui adotados. Esse é o voto, presidente, que eu submeto ao colegiado, pedindo desculpas aí pela extensão, mas no recurso ele abordou muitas questões, né, e também a decisão recorrida e a representação fiscal trouxeram alguns pontos que eu achei importante mencionar. Então, eu concluo e fico à disposição para os debates. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Não, a leitura era necessária, realmente são muitos os argumentos que foram trazidos, né? Eu pergunto para a Aline, da representação fiscal, tem alguma consideração, Aline? Não tem. Perfeito. Doutor Vinícius, tem alguma Não, consideração? o voto está muito bem fundamentado. Eu só ia fazer um apontamento que nesse tipo de fraude faz parte mesmo abrir conta perto, porque ele acaba se facilitando. Eu já trabalhei em casos semelhantes, então o lance das contas bancárias e tal, eles só complementam um conjunto probatório, né, um conjunto de indícios, né? Mas o voto está muito bem fundamentado, eu vou lhe acompanhar.
Perfeito. Doutor Alexandre, tem alguma consideração com relação ao voto? Nenhuma, também de acordo com tudo que foi explanado pelo colega aí. Estou de acordo e vou acompanhar. Perfeito. Eu também vou acompanhar o voto do Dr. Jandir. De fato, a questão mais sensível me parece os transportes, né? A indicação dos transportes por conta do destinatário, todo o contexto fático, temporal, realmente conduz à ideia de que não há a boa-fé nesse sentido. Também concordo com todos os outros pontos abordados no voto, de modo que vou acompanhar sem ressalvas. Feito essas considerações, eu encerro aqui os debates, o voto já está registrado e faço a verificação do quórum. Peço aos colegas que confirmem a presença nesse processo em específico. Todos confirmaram? Eu inicio votação. Aqui, só para o doutor Alexandre saber, vai ter o quadro do voto, né? E embaixo tá escrito votação e um botãozinho com relação ao voto do relator. Basta clicar e gravar, que aí já faz o acompanhamento. Perfeito. Encerro a votação. Então, no caso aqui, prevaleceu o voto do Dr. Jandir, que conhece do recurso ordinário, e aí ele nega-lhe provimento. Encerro aqui o julgamento. Peço aos colegas que voltem para o próximo processo, que é o auto de infração 4.147.498, KGV, Comércio de Estruturas Metálicas Eireli, minha relatoria. Também não há sustentação oral, o voto já está registrado e eu me permito aqui fazer a leitura, indo direto à leitura mesmo do voto, dizendo que o recurso é tempestivo, há legitimidade de parte, eu conheço então do recurso. Registre-se que a acusação única aqui refere-se à falta de pagamento do ICMS, apurado por meio de levantamento fiscal, relativo a operações de aquisição de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal realizadas nos períodos de 2017, 2019, 2020 e 2021, em razão da constatação de inexistência de notas fiscais eletrônicas de compra de mercadorias suficientes a suportar as saídas documentadas, sendo que o contribuinte, em resposta formal à fiscalização, apenas afirmou que adquiriu as mercadorias em nome de seus próprios clientes. Então, basicamente, aqui é o caso de saídas muito maiores do que as entradas registradas, atraindo aí a presunção de recebimento de mercadoria sem documentação fiscal hábil. Em sede recursal, defende a recorrente, aqui eu vou fazer a leitura porque dá todo o contexto da defesa, que, abre aspas, por motivo de dificuldades financeiras, a empresa teve seu nome negativado junto aos principais fornecedores e, por isso, a empresa KGV, autuada, deixou de adquirir mercadorias e passou a fazer a mediação entre o vendedor e o comprador final, não havendo relação de consumo, apenas a prestação de serviço de montagem de estruturas metálicas, sendo a compra realizada diretamente pelo consumidor final, conforme documentos anexados. Por um equívoco, foram emitidas notas fiscais de venda e não notas de serviço, fato gerador dessa fiscalização. Frise que a autuada jamais efetua a venda e sim apenas o serviço de montagem, e mesmo tendo emitido a nota fiscal de venda erroneamente, todos os impostos foram devidamente recolhidos, não havendo que se falar em pagamento de impostos ICMS sobre a entrada de mercadorias, uma vez que as aquisições delas ocorreram entre o fornecedor e o cliente. Cita como exemplo operações com destinatário pessoa física aqui, cujos serviços foram executados em sua residência. É evidente que as mercadorias foram faturadas pela Gerdau diretamente ao consumidor final nos meses de janeiro a fevereiro de 2021, desse exemplo específico trazido. Também estava iniciada a mediação de serviço enviado pela construtora tal, no valor tal, e a nota fiscal erroneamente como venda no valor tal. Esses são os argumentos que foram trazidos pela recorrente.
E digo eu sem razão. A recorrente, no ponto, compete a ela apresentar suas provas em caráter integral e não amostral, e cuja documentação supostamente apta a elidir a premissa fiscal deve ser ofertada de forma organizada e, se o caso, acompanhada até de planilha analítica, demonstrando e justificando toda a diferença quantitativa identificada no lançamento de ofício. Não é o que se observa no caso em apreço. A ausência de zelo na demonstração de suas razões é notória, não havendo, por exemplo, a juntada de contratos da suposta prestação de serviços. Corretas conclusões do juiz de piso, que adiro como razões de decidir, dispondo que, abre aspas, não ter autuado logrado comprovar de forma cabal que as mercadorias vendidas pelo fornecedor foram utilizadas na prestação de serviço realizado por ela a seus clientes, conforme argumentou a defesa. Nessa esteira, não se vislumbraria que as notas fiscais teriam sido emitidas erroneamente como sendo de venda de mercadorias, quando, de acordo com a defesa, deveria se referir à prestação de serviço. Até porque as emissões ocorreram em várias oportunidades. Em algum momento, ela se preocupou em proceder à devida correção. Em nenhum momento, ela se preocupou em proceder à devida correção quanto aos equívocos que alega ter cometido. Assim, no contexto dos autos, as alegações da defesa encontram-se destituídas da necessária comprovação que se pudesse sustentá-las, não se podendo simplesmente desconsiderar as operações retratadas nos documentos fiscais emitidos como vendas pela autuada como se fossem prestação de serviço de montagem de estruturas metálicas, haja vista que não há provas contundentes nesse sentido, fecho aspas. Digo eu, quanto à apreciação das provas, existe que a este relator, valorando-as a seus critérios, entende pela insuficiência probatória, destacando-se não se tratar de ignorar os documentos que foram fornecidos pela recorrente, mas de valoração das provas que compõem os autos. Nesse sentido, no sentido do julgador conferir um juízo de valor positivo às premissas daqueles documentos fornecidos pela recorrente. A ausência de confiabilidade dos argumentos da recorrente é evidente, afirmando ela que foi apresentado na defesa comprovação das alegações acima por amostragem, onde constam notas fiscais do fornecedor faturadas diretamente aos clientes, as notas fiscais de saída emitida erroneamente relativas aos serviços prestados. Entretanto, digo eu, as notas emitidas erroneamente, como diz a recorrente, relativas ao suposto serviço prestados, teriam, nessa lógica empregada pela recorrente, perdurado de 2017 a 2021. Ou seja, 5 anos emitindo, erroneamente, aqui entre aspas, notas de prestação de serviços como se fossem notas de venda de mercadorias. Nada mais incoerente a meu sentir, né? Obviamente somado ao fato de que realmente esses contratos de prestação de serviço não foram oferecidos aqui ao auto de infração, né? Como provas de defesa, né? De modo que eu não posso simplesmente sugerir que isso procede. Indefiro de plano pleito de conversão do julgamento de diligência, ao passo que a esse julgador não há necessidade de esclarecimento de matéria de fato ou necessidade de instrução ou saneamento do feito. Quanto à questão de suspensão da exigibilidade, que é trazido lá em recurso, detalhes que, enquanto o feito transitar nesse tribunal administrativo, o crédito tributário restará suspenso nos termos do artigo 151.3 do CTN. Em resumo, eu estou conhecendo aqui do recurso ordinário, mas negando-lhe provimento por entender que as provas produzidas não são suficientes a justificar essa diferença aí encontrada no levantamento fiscal. É assim que votei, já registrei o voto e pergunto aos colegas se tem alguma consideração. Dr. Jandir? Pois não, doutor Ítalo. Inicialmente, eu parabenizo pelo voto, qual já adianto que vou acompanhar. Muito bem redigido e abordou com precisão, no meu ponto de vista, as questões tratadas nos autos. Eu destaco, né, que sempre, quando se fala de levantamento fiscal, o levantamento fiscal ele busca, né, meramente verificar eventuais existências de diferenças, né, tomando em consideração, né, o que fala o artigo 509, os valores das mercadorias entrada, saída, estoque inicial e final, né? E a partir dessa constatação de diferença que se presume a ocorrência da operação ou prestação tributada, né, conforme o parágrafo 3º do artigo 509 do RICMES. Foi exatamente isso, né, que aconteceu nos autos. O fisco fez esses cálculos, apurou diferenças, e nessas circunstâncias caberia à recorrente apresentar elementos probantes que pudessem infirmar, né, essas conclusões.
contidas no demonstrativo, né, elaborado. E não tendo logrado isso nessa prova, realmente não há como prover o recurso. Então, feitas essas considerações, mais uma vez eu parabenizo e acompanho na íntegra. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Doutor Vinícius? Também vou lhe acompanhar na íntegra, doutor Ítalo. Estou olhando as notas fiscais da empresa aqui, não dá para fazer não é serviço, né? Tá muito claro que não é serviço, ficou muito óbvio. Então, se o seu voto está corretíssimo, eu vou lhe acompanhar também. Perfeito. Doutor Alexandre? Também concordo com o voto, acompanho e também acho que as declarações feitas nas notas fiscais e a falta de comprovação mais clara pela recorrente aí, demonstra que está valendo, houve venda mesmo, houve a comercialização e não a prestação do serviço. Inclusive, sendo uma empresa do Simples Nacional, ele teria condição de fazer uma demonstração um pouco mais forte do que ele apresentou. Perfeito, doutor Alexandre. Muito obrigado. Aline, tem alguma consideração? Não. Perfeito. Então, encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum especificamente nesse processo. Peço aos colegas que confirmem. Inicio votação. Encerro votação. Aqui prevaleceu o voto de relatoria, que conhece do recurso integralmente e não o provê. Encerro o julgamento. E tendo em vista que não temos mais processos em pauta, eu encerro aqui no sistema a sessão de julgamento para que seja gerada a ata. Eu peço que formalmente eu encerre a sessão, né, agradecendo a todos os presentes. Peço a gentileza do Oswaldo, por gentileza, para encerrar a gravação.